mais uma aula. Normal, tá? Essa mensagem. Hoje nós estamos com o Zoom, então nós estamos aprendendo, tá, gente? Então, qualquer coisa aí, falha técnica. Então, vamos, então, nesse momento, fazer a nossa prece inicial, para que a gente fique bem sintonizado com a espiritualidade amiga. E assim vamos agradecendo a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos para aprendermos mais um pouquinho da doutrina espírita, pedindo aos mentores espirituais do Centro Espírita Fraternidade, aqui de Jundiaí, que eles possam nos envolver a todos em fluidos de paz, de luz, de harmonia, que fiquemos juntos nesses minutos, com muito amor no coração, pensamentos tranquilos, esquecendo tudo aquilo que nos envolveu durante a semana, para que o nosso aprendizado seja o melhor possível. Pedimos muita luz à Mona Lisa, que ela seja bem feliz na sua exposição. E assim, em forma de agradecimento, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem. Com você, Mona Lisa. Tá, vamos lá, eu vou colocar a apresentação. Já tá. Todo mundo está olhando a tela aí, né, gente? Todo mundo está visualizando? Sim. Então, vamos lá. Hoje eu escolhi, estava pensando do que iria falar e queria abordar com vocês sobre um assunto muito interessante, assim, que não só é curiosidade nossa, mas também todo mundo em si tem essa curiosidade de saber como funciona, né, o processo de desencarnação, né? Costumo falar desencarnação, os espíritas, mas para aqueles que, né, não são espíritas, como é o processo da morte na visão espírita, como ele se procede, tá? Então, eu tentei pegar, assim, abordar o tema um pouco mais, que eu podia aprofundar, que seja também passar para vocês também todos esses conhecimentos, mas de uma forma, assim, mais leve, tá? Mais abrangente, que vocês depois, quem quiser se aprofundar, eu vou dar lá as perguntas, livro dos espíritos, pode depois se aprofundar, e quem tiver alguma coisa, alguma dúvida, pode me procurar, não tem importância, a gente tenta depois retirar as dúvidas, tá? Então, vamos lá. A questão da desencarnação, tá? Deixa eu logo primeiro falar com vocês. Da mesma forma, tá, que nós somos acompanhados, né, pelos nossos guias, familiares, amigos espirituais, no momento, desde a nossa gestação, no nosso nascimento, decorrer de toda a nossa vida, tá? Deixar bem claro para vocês que no momento do nosso desencarne, na nossa passagem, na nossa morte, nós também não vamos estar sozinhos. Vamos estar sempre acompanhados, tá, dos nossos mentores, né, nossos guias, nossos familiares, todos aqueles que vão ajudar nesse processo. Ninguém vai desencarnar sozinho, gente, tá bom? Então, vamos lá. A vida eterna é do espírito. A vida do corpo é transitória e passageira. Então, a gente vai abordar aqui, tá, a questão do livro dos espíritos. Tá? Todo o nosso tema tem base sempre ou no Evangelho, no livro dos espíritos, no livro dos médiuns. E eu gosto de deixar bem claro para vocês que isso daqui vai estar na pergunta 149 do livro dos espíritos, esse tema, até a pergunta 153. Tá? Então, seria o capítulo 3 do livro dos espíritos, que fala da volta do espírito, a extinção da vida corpórea e a vida espiritual. Tá? Então, essas perguntas são desde o 149 ao 153 do livro dos espíritos.
Então, a pergunta 149, ela fala o seguinte: a alma após a morte. O que sucede? Quer dizer, o que acontece com a alma no instante da morte? Quem sabe? Maria Eduarda, você sabe o que acontece com a alma no momento da morte? Eu não. Não sabe, Maria Eduarda? Pensa direitinho. Você Não. sabe? Não? Ah, Não tem ideia? Gabriel? Também a mínima ideia. Não tem também, Gabriel? Vamos lá. Lívia, você tem alguma ideia do que acontece com a alma logo no momento da morte, no instante que está se passando? Eu acho que ela é desligada do corpo, né? Talvez. Como, meu amor? Ela é desligada do corpo, da matéria. Isso Eu daí acho. é um dos procedimentos. Então, a resposta é a seguinte: a alma volta para o seu plano espiritual, tá? É como se você estivesse estudando, por exemplo, se você estivesse fazendo um curso fora da sua cidade, por exemplo, estivesse fazendo um curso em São Paulo, tá? Uma faculdade. Quando acabou o curso, o que vai acontecer? Você vai retornar para a sua cidade natal, tá? Isso que acontece. Ela vai retornar para a sua casa. Então, vamos lá. Eu vou pedir alguém, deixa eu ver alguém para ler hoje aqui. Ô, Vini, você pode ler para mim esse pedacinho aqui? Sim. Após a morte, a alma volta ao mundo espiritual, conservando plenamente a sua individualidade. Obrigada, Vini. Tá? Então, é o seguinte, gente. Então, quando ocorre esse momento do desencarne, já foi dizendo, né? Ele vai voltar ao mundo espiritual, tá? Então, quando desencarnamos, nós voltamos a ser, né, o que nós... Nada vai mudar. O que você é, depois de desencarnar, você vai conservar a sua essência, tá? Ele vai lá para o plano espiritual conservando a sua individualidade. O que você é, você vai ser. Eu sou exatamente o que eu sou. Não é porque eu morri que eu vou mudar, vou deixar de ser a minha essência, tá? Eu vou ser a Mona Lisa, do mesmo jeito que eu sou aqui na Terra, nada muda. Não é porque você morreu, você vai deixar, vai virar santo, ou vai virar algum... Nada, você é o que você é, tá? Então, na pergunta 150 do Livro dos Espíritos, tá? Ele fala o seguinte: a alma, após a morte, conserva a sua individualidade, tá? Então, e como é que se comprova essa individualidade, se a pessoa já desencarnou? Quem sabe falar isso? Como é que eu vou provar a individualidade do espírito, quer dizer, a essência dele, se ele já faleceu, se ele já morreu? Quem que vai provar isso? Sabe como é que você prova isso? Através do perispírito, tá? Porque o perispírito, ele vai guardar a aparência física da última reencarnação, tá? Então, o perispírito seria o quê? Seria o fluido, o seu próprio fluido, tá bom? Então, é o seguinte, gente, aqui nós vamos falar o seguinte: a individualidade é comprovada pelo seu perispírito, que guarda a aparência da sua última encarnação. E é como nós já sabemos, né, que é o santuário da memória. Tudo que eu falei, você vai conservar a tua essência no perispírito, tá bom? Então é o seguinte, na pergunta 152 ele fala assim, que é o perispírito que vai provar realmente essa individualidade, tá? Que os espíritos usam o corpo como usam roupas, tá? Os espíritos vão impor a forma que deseja seu corpo perispiritual, e esse vai lhe obedecer como se você tivesse montado em um cavalo, tá bom? Que vai sendo guiado. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Que existe alguma apresentação de espíritos que geralmente eles vão escolher a forma perispiritual que mais progrediu, que mais evoluiu na Terra, como no caso Emmanuel. Quem vê a foto do Emmanuel em algum livro, né, alguma aula, que você consegue entrar na internet, você vai ver que ele se apresenta perispiritualmente, né, o desenho dele, como um senador romano. Por que ele apresenta como um senador romano? Porque ele acha, né, ele achou, né, ele gosta de se apresentar da forma pela qual ele mais evoluiu espiritualmente, que naquele momento, naquela reencarnação
que ele foi senador romano, né, que ele encontrou Jesus, foi que despertou nele a espiritualidade. Então, ele gosta de se apresentar com aquela aparência, tá bom? Assim como qualquer outro espírito fala, eu vi uma cigana, né? O espírito de uma cigana se apresentou. Não que o perispírito ela seja realmente. Talvez ela gostou daquela experiência de ter nascido como cigana, tá? Ela evoluiu, ela desenvolveu espiritualmente, alcançou, né, uma evolução muito grande naquela reencarnação pela qual foi cigana, e hoje ela gosta de se apresentar com essa aparência de cigana, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Então, vamos prosseguir. Tá? Vamos falar um pouco do perispírito, tá, gente? Eu não posso falar sobre o desenlace, o desencarne, se eu não tocar um pouco no perispírito. Eu não posso me aprofundar, porque o perispírito é um assunto tão complexo, tá? Que existem muitos estudos, tá? Quem depois quiser se aprofundar ou que tiver interesse, tem um livro, tá? Que chama Perispírito. O autor chama Zalmino Zimmermann, ele até já desencarnou, tá? Ele foi a pessoa que mais estudou o perispírito, tá? No mundo, tá? O livro dele era super atualizado, inclusive ele fez estudos junto com a NASA para estudar a composição do perispírito, como é que funcionava, tá? Então, o nome dele é Zalmino Zimmermann. Quem tiver interesse depois pode ir atrás, tá? Então, o perispírito, o que seria? É o envoltório semimaterial, também chamado como corpo fluídico ou etéreo. Nele se encontram todos os órgãos e estruturas biológicas necessárias para a vida no plano físico. É por isso que é considerado o modelador do corpo físico. Tá? Sabe o que é o mais interessante? Tá? Quando vocês falam, já ouvi aquela reunião de materialização, que os espíritos aparecem, né? Sabe o que é isso? Se dá através do perispírito, tá? Que se torna visível ou até mesmo tangível. Tem materialização, reunião de materialização, que a pessoa podia tocar, né, no perispírito materializado, tá? Isso é o perispírito, tá? Então, o perispírito, uma pergunta que eu vou fazer para vocês agora, prestem bem atenção. O perispírito é igual para todas as pessoas? Quem acha que o perispírito meu é o mesmo de Dorival, é o mesmo da Silvana, é o mesmo da Lara? O perispírito é igual para todos? Eu acho que o perispírito é, tipo, diferente em cada um e o espírito que é igual, tipo, de todo mundo. Você falou uma coisa certa, Lara, é o seguinte, o perispírito, tá? A parte que compõe ele em si é igual para todos, tá? Por exemplo, o perispírito ele não é igual para todas as pessoas, ainda que os elementos que o constituem sejam os mesmos para todos. Então, ele tem o mesmo elemento, tá? Mas a natureza do seu envoltório fluídico está ligada ao grau do adiantamento moral de cada um. Então, o envoltório dele, fluídico, vai depender da evolução espiritual de cada pessoa. Tá? A composição dele é a mesma, tá? Mas esse envoltório que vai depender, tá, da evolução de cada um. Tá? Então, é através do perispírito, gente, que os espíritos atuam sobre a matéria. Tá? Vai produzir diversos fenômenos mediúnicos, como se comunicar com os encarnados, tá? A questão também da obsessão, depois, quando eu for tocar na próxima aula, também se dá, tá? Os bons e maus pensamentos através deles também, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Vamos falar agora um pouco da separação da alma e do corpo, tá bom, gente? É o seguinte, a morte física... deixa eu ver. Silvana, você quer ler esse pedacinho para mim? Leio. Vamos lá. A morte física e desencarne não ocorre simultaneamente. O indivíduo morre quando o coração deixa de funcionar. O espírito desencarna quando se completa o desligamento do espírito, o que demanda algumas horas ou dias. Obrigada, Silvana. Então é o seguinte, aqui nós vamos ter duas coisas bem diferentes, tá, gente?
na parte terrena, na nossa parte do corpo, física, tá? Vai ocorrer a morte quando o coração deixa de bater. Então, o coração deixou de bater, aqui na Terra, nós morremos, fisicamente. Mas o desencarne, tá? Que vai falar que é a questão do desencarne, que é quando realmente o espírito vai deixar aquele corpo da matéria, só vai ocorrer quando acontecer o desligamento espiritual disso, tá? Enquanto não tiver o desligamento, não poderemos falar que a pessoa desencarnou. Ela pode ter morrido, morte clínica, tá? Porque o coração bateu, mas o espírito ainda habita aquele corpo, tá bom? Só vai acontecer quando há o desligamento. Então, tem essas duas diferenças, tá? O desligamento é feito pela espiritualidade responsável pelo esse desenlace. Eles realizam passes magnéticos, tá? E vão ajudar a liberação desse espírito, tá? Quando eu falo passes magnéticos, tá? Eles vão fazer, né, aquele papel de estar liberando, tirando todos aqueles fluidos, tudo que está prendendo aquele corpo, tá? Aquele espírito naquele corpo. E quem são esses técnicos? Quem sabe me informar? É qualquer espírito que vai fazer isso, esse desligamento? E quem acha que é qualquer espírito ou que pode estar lá, pode fazer esse desligamento, é qualquer um? O que é que vocês acham? Talvez os mentores da pessoa? Então, os mentores participam sim, tá? Vai ter um grande papel, que seria, no caso, os guias espirituais, os familiares, que depois eu vou tocar com vocês nessa questão, tá? Mas nessa questão do desligamento, tá? Realmente do corte do laço fluídico que dá, são espíritos, tá? Que são técnicos nisso, que só trabalham nessa parte realmente do desenlace espiritual. Eles têm muito desenvolvimento mental e espiritual e vão auxiliar, tá, o desencarnante na hora da morte, tá? Agora é o seguinte, gente, eles podem até ajudar, eles estão lá orientando, mas o mérito realmente, tá, dessa questão do desenlace, né, de toda essa preparação vai depender maior ou menor, tá, da própria pessoa. Então, existe uma coisa chamada méritos espirituais, tá? Então, quanto melhor for a pessoa, se a pessoa for do bem, uma pessoa virtuosa, terá mais atenção especial na hora desse desencarne, tá? Ele vai ter maior assistência espiritual, tá? Vai ser conduzido rapidamente para o hospital espiritual, para a colônia de tratamento, instituições, entendeu? Agora, se o espírito for um espírito atrasado, o apego à matéria, vícios, voltado ao crime, ou, né, aquelas pessoas que usaram o seu livre-arbítrio para prejudicar as pessoas aqui na Terra. Tá? Então, essas pessoas, não, claro, eles vão ter assistência espiritual, como qualquer um, mas não vão ter aquele cuidado especial. Tá? Eles vão estar realmente, né, vai estar com um tempo indeterminado, tá? Estagiando um pouco no umbral, que todo mundo sabe o que é isso, né? O que seria um umbral? O umbral é o estado mental, né, formado por multidões de espíritos, movido pelos impulsos primitivos de animalidade, né, que seria de vício, de crime. Tá? Eles vão ter, sim, toda assistência, vai haver o desligamento deles, mas não vão ser encaminhados automaticamente, tá? Por conta da própria vibração, né? São presos à carne, presos à matéria, até a aceitação fica um pouco mais difícil, tá bom? Alguém tem alguma pergunta em relação a isso? Por enquanto, nenhuma. Nenhuma. Então, vamos lá. Vamos falar agora um pouco do mecanismo da desencarnação, tá? Então, primeiro, como vai funcionar esse mecanismo? Tá? Então, vai existir sim, né? Tem toda uma preparação em relação a isso. Vocês estão vendo aí nessa imagem, né? A pessoa está deitada na cama, seria a pessoa que vai desencarnar, já está totalmente desencarnado, né? Já está levantando, o espírito já está saindo do corpo, ele está reconhecendo algum familiar, e logo atrás vocês estão vendo, que seria no caso, né? Os assistentes, né? Os técnicos, as pessoas que estão promovendo que seja realizado o desencarne, tá? Então, a desencarnação, primeiro vai ter o quê? O desenlace,
tá? Vai ser responsável por isso. Segundo, é feito por esses espíritos, que vocês sabem, que eu acabei de falar, que são técnicos que só fazem essa preparação do desencarne, tá? E é o seguinte, gente, é necessário sim, tá? Para que não haja só essa parte de técnicos, como também as pessoas que falam, vai estar lá recebendo os familiares, mas tem também a questão da proteção espiritual, tá? Porque quando a pessoa está desencarnando, eles estão lá fazendo o desligamento também dos passes magnéticos, você sabe que o corpo ainda vai ficar um pouco de energia, né? Um resquício de energia vital. Então, por que precisa de espíritos amigos, espíritos protetores? Para que quando ocorra esse desenlace, tá? Não fique, principalmente em áreas de hospital, né? Pessoas que falecem, né? Existem muitos espíritos inferiores, tá? Que se alimentam dessa última cargazinha lá, dessa última energia que fica lá no corpo. Entendeu? É como se daqueles costumam falar de vampirismo. Eles tentam sugar, né, aquela última energia que tem no corpo. Então, por isso que tem que ter toda essa preparação, não só dos técnicos, mas dos protetores, dos guias familiares que protegem, né, aquele ambiente para que o espírito possa, né, fazer um desencarne, né, na paz, né, mais tranquilo, sem que haja interferência desses espíritos inferiores que querem, né, justamente absorver essas últimas energias vitais que ainda tem no corpo, tá? Então, no livro Além da Vida da Sepultura, que é de Ramatiz, tá? Ele fala o seguinte: é tão íntima a nossa relação com o nosso perispírito, é tão grande que nos liga durante tantos anos, né? Por exemplo, tem gente que morre com 90, 70, 80, quase, é tão próximo, tá? Que não pode ser feito assim, tão de repente, né? Precisa de um tempo para que vá se acostumando, os técnicos vão atuando devagarinho, né? Em etapas gradativas, né? Agora só vai acontecer de outra forma no caso da morte, tá? Acidental, que eu vou falar com vocês em relação a isso. Então, quando a morte é por doença, né? A pessoa já vai debilitando, tá lá no hospital, é feito toda essa preparação devagarinho, a pessoa vai perdendo a energia, os espíritos vão lá todo dia, vão dando passo, desprendendo, diferente da morte acidental, que eu vou explicar em seguida. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Quer fazer alguma pergunta? Até agora, não. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui alguém para ler. Lara, você pode ler para mim? Posso sim. A separação no momento da morte é tanto mais penosa para o espírito quanto maior tiver sido o seu apego à matéria. E, ao contrário, será tanto mais suave quanto maior tiver sido o seu desprendimento das coisas terrenas. Obrigada, Lara. É o seguinte, gente, aqui ficou bem claro, né? Vocês olharem para o desenho, vocês vão entender. Quanto maior o apego, né? Não é só apego à matéria, tá? Que eu estou falando, apego ao corpo. Tem gente que é altamente vaidosa, vive malhando, se olhando no espelho, se ama, é narcisista, não quer, quando desencarna, não quer deixar o corpo, gente. Não quer deixar o corpo, não quer aceitar que desencarnou, né? Tá lá perfeito, acho a mesma coisa que você não aceita, tá? Não só ao dinheiro, como a vaidade, e também pessoas que, quando desencarnam, acham que são donos da família, acham que a esposa, os filhos são donos. Não vou largar, eu não vou largar minha família. Não é só questão material, nem a questão da vaidade, é a questão do apego também, tá? Aos familiares. E quanto maior esse apego, maior é o sofrimento. Mais difícil é a questão, né, do desenlace, tá? De você ser bem estruturado, de você ser bem auxiliado, né? Claro, tem alguma coisa te puxando, você não consegue ir, não é verdade? Agora, se você está despreendido, se você é uma pessoa que não tem apego material, se você tem sua consciência tranquila, que tudo que você fez, com certeza a tua passagem vai ser, com toda a assistência espiritual que você vai ser, né? Você não vai sofrer, né? Não vai sofrer tanto quanto uma pessoa que esteja apego às coisas materiais, tá? Então, sem entrar muitos detalhes técnicos, vamos falar um pouco do desencarne, tá?
Então, podemos dizer que o processo de desencarnação começa pelas extremidades e vai se completando à medida que vai se desligando os cordões fluídicos que prende o espírito ao corpo, tá? Então, nesse caso, tá, por exemplo, do doente, ele vai apresentar o quê? As mãos mais geladas, os pés mais frios, né? A perda de locomoção, de sensibilidade, que seria um fenômeno natural do desenlace da questão de desligamento da parte circulatória, tá bom? Então, o quê? O coração vai ficando mais fraco, não consegue bombear sangue adequadamente, né, ao corpo, ao cérebro, que também já é um sinal de desligamento, tá? Então, a medicina, como eu falei para vocês, possui bastante recurso, tá, para reanimar o paciente quando o coração entra no colapso, né? Por exemplo, teve um infarto. Então, através de quê? Massagem cardíaca, né? Choques elétricos, aplicação de adrenalina, né? Na veia para que o coração volte a bater, tá? Que é o caso, tá? De que quando o coração para de bater. Mas se essa parada cardíaca for determinada pelo desligamento do cordão fluídico, tá? Não tem médico, não tem medicina, não tem recurso que faça ele voltar, reanimar. Por quê? Porque o espírito não habita mais aquele corpo, tá? Porque os laços realmente foram cortados. Então, quando o laço for cortado fluídico, não tem como o médico reanimar, dar choque, dar adrenalina, dar nada. Ele não tem mais como voltar. O cordão fluídico foi cortado. Houve o desencarne, né? Ele realmente desencarnou espiritualmente. Agora, quando teve um colapso, né? O fluido, o laço vital está lá, o fluido está lá prendendo, ele está lá ainda, né? Não está morto, tem como sim, realmente, a medicina, né? Ressuscitar essas pessoas, reviver essas pessoas, com uma aplicação, como eu falei, choque e tudo. Que é o caso que as pessoas acontecem, relatam muito, né? Daquela experiência pós-morte. O laço fluídico não foi cortado, mas o coração parou. Então, clinicamente, aos olhos, né? Dos humanos, dos médicos, ele faleceu, ele morreu. Só que ele não desencarnou, porque o laço fluídico dele ainda não foi cortado. Então, tem pessoas que saem, vão, né, visitam os familiares, têm experiências pós-morte, chegam falando o que aconteceu, o que viu. Por quê? Porque realmente ele não morreu. Tá? O coração parou de bater, mas fluidicamente, tá, o laço estava lá. Ele não tinha desencarnado. Agora, quando realmente esse laço é cortado, mas não tem como mais voltar. Tá bom? Aqui outra coisa. Vamos agora falar um pouco, tá? Sobre esse cordão fluídico que eu acabei de falar para vocês, tá? Que é esse cordão aí que está prendendo, né? O perispírito do corpo. Deixa eu ver alguém para ler. Maria Eduarda, você consegue ler para mim? Sim. Vamos lá. Também conhecido por fio de prata, cordão fluídico ou cordão astral, o cordão de prata é um fio que liga o corpo físico ao corpo astral, espiritual. Ele é um apêndice energético que transmite energia vital para o corpo físico durante a projeção astral, desdobramento. Ele também conduz energias do corpo físico para a alma, criando um circuito energético de ida e volta. Então, vamos lá. Obrigada, Maria Eduarda. Então, podemos comparar, tá? Vou dar uma comparação bem, assim, prática. É como se fosse um cordão umbilical, gente, tá? Nosso. A mãe, quando está grávida, com o bebê, passando a alimentação, né? O oxigênio, tudo está sendo passado através daquele cordão umbilical. Assim também fica esse cordão de prata, que a gente costuma chamar de cordão fluídico, tá? Então, ele vai ser essencial para a vida orgânica, quer dizer, do corpo. Ele assegura a perfeita realização das funções biológicas vitais durante todo o período, né? Todo o período do sono. Tá? Principalmente quando você faz o quê? O seu desprendimento vai acontecer quando você dorme, tá? Então, esse cordão age como um elástico, tá? Ele vai lá, vai se esticando, você consegue, né, nas colônias espirituais, desenvolver seus trabalhos, e ele não rompe,
né? O que acontece durante a morte, né? Que quando ele rompe, realmente você fica sem esse cordão, tá? Então, geralmente as pessoas quando dormem, tá? Quando saem espiritualmente, levam consigo esse cordãozinho lá com ele. Da mesma forma, as pessoas que têm desdobramento espiritual, tá? Então, tem questão no livro dos Espíritos, inclusive no livro dos Médiuns, né, livro do André Luiz, que fala que quando você tem gente que dorme, né, o seu corpo sai e vão fazer cursos lá na coluna espiritual, vão trabalhar, tem missão para isso. E o que é que vai distinguir você, perispiritualmente, dos que estão lá nas colunas espirituais? Esse cordão fluídico. Eles conseguem distinguir quem está, quem não está, né? Quem é encarnado, quem é desencarnado, quando está na coluna espiritual, por conta desse cordão. Você pode estar dormindo, o seu corpo saiu. Você pode estar também desdobrando espiritualmente, mas está lá, o seu fiozinho de prata está lá, ó, flutuando em cima de você, e eles conseguem distinguir quem são os encarnados que estão lá em missão, em trabalho, em visitação, e quem são realmente os moradores da coluna espiritual. Alguém tem alguma pergunta, gente? Quer falar mais alguma coisa? Tá. Agora vamos falar um pouco, tá? Da morte acidental, tá? Morte violenta, morte acidental, fala assim, nossa, né? Como é triste, né? Como aconteceu, as pessoas ficam meio impressionadas, tá bom? Então é o seguinte, no caso, tá? De acidente ou morte violenta, as equipes espirituais estarão prontas para resgatar os espíritos encarnados. Elas serão recolhidas e, na medida do possível, do seu merecimento, são afastadas do sofrimento, inclusive do local onde aconteceu o acidente, tá? Então, é o seguinte, na questão 154, ele pergunta o seguinte, Kardec aos espíritos, é doloroso, quer dizer, dói a separação da alma do corpo? Será que dói? Né? Quando a alma está saindo do corpo, a gente vai sentir alguma dor, será que dói isso daí? Aí os espíritos vão responder para Kardec que não. O corpo sofre mais durante a nossa vida do que do momento da nossa morte. A alma nada toma parte disso. Na maioria das vezes, tá, ela se sente como se tivesse libertado. Né? Aquela sensação de missão cumprida, de libertação. Tá? Ficam até como fala assim, sensação de felicidade. Tá? Então, e no caso de mortes violentas? Né? No caso de morte acidental. É tão rápido, gente, né? Que tem espíritos, tá? Que nem sente que desencarnou. É assim, pabuf, tá? Nem sente, quando olha, tá lá do lado do corpo, tá? Então, como é que procede, né, essa preparação, né? Como vai acontecer esse mecanismo da desencarnação, tá? Ao contrário, né, daqueles que morreram lá, morte natural, que foram adoecendo, teve todo aquele processo lento. Depois que acontece o desencarne dessas pessoas que morreram tragicamente de morte acidental, né, é que há o resgate, tá? Então, eles são retirados, né, de acordo também com o seu merecimento, de acordo também com como eu falei, cada qual vai levar sua bagagem espiritual. Se eu for uma pessoa que sou apegada às coisas materiais, tiver lá a minha consciência pesada, que eu cometi várias coisas, crimes contra as pessoas, contra animais, claro que eu não vou ser, né, uma pessoa que vou receber essa assistência tão rápido como uma pessoa, né? Então, no caso, tá, de mortes violentas, o laço fluídico é cortado bruscamente, de forma rápida, tá? E tem pessoas, tá, que na maioria das vezes, tá, depois que desencarnam, aqui fala tem uma história que o Chico Xavier conta, tá? Que no caso de acidente de estrada, tá? No caso de que, por exemplo, sempre tem no local das estradas equipes espirituais, tá? Que já estão lá apostos, já tem a lista, sabe? O dia, a hora, inclusive a forma com que a pessoa vai desencarnar, tá? Para ser resgatada naquele momento. Então, eles sabem que naquela estrada, tal hora, naquele momento, daquela forma, vai falecer, vai desencarnar aquela pessoa. Então, já tem aquela equipe espiritual, né, tipo SAMU, que vocês podem falar,
para socorrer justamente esses espíritos que estão acabando de desencarnar, tá? E muitas vezes eles são recolhidos, tá? E a própria espiritualidade não deixa nem eles olharem para trás, tá? Não deixa eles olharem para trás, para que eles não possam ter aquela última impressão, né, de ver o corpo lá, né, destroçado, o corpo como faleceu. Não tem necessidade disso, né? Então, essa equipe está justamente para isso, para socorrer cada um. E aquilo que eu falo para vocês, vai depender de cada adiantamento espiritual. Pessoas que, né, que têm vícios, atos, praticam coisas ruins na Terra, né? Geralmente eles ficam ligados horas, meses, até anos do lado do seu corpo, tá? Então, tudo vai depender da essência do seu espírito, tá? E a grande maioria dessas pessoas, tá, que desencarnam, ou pode ser por morte natural, questão de doença, que é devagarinho, ou então acidental, que o corte, né, é brusco, tá? Tem pessoas que eles permanecem dormindo, tá, gente? Permanecem dormindo, eles acordam, né? Tem consciência, às vezes tem até uma noção que já desencarnou, mas pela questão mesmo, né, de não aceitação, eles voltam a dormir. É como se eles estivessem sonhando. Eles falam, não, isso é um sonho, eu vou voltar a dormir, né? E permanece anos e anos e anos ali em estado de sono, tá? Perispiritualmente dormindo, até que seja recolhido por algum mentor espiritual, alguém que esteja lá para poder, né, chamar e tentar levantar aquele espírito e mostrar realmente a necessidade e a realidade que a vida continua e que ele tem que tomar conhecimento disso e prosseguir sua vida. Mas tem espíritos que continuam dormindo, tá? Tanto na morte natural como acidental. Não aceita, acho que estão sonhando, não, vou dormir de novo, não é verdade. Não, vou, e ficam lá anos e anos, né? Tem uma parte do livro do André Luiz que ele fala que ele entrou num galpão, o que tinha de espíritos dormindo era mais de 200, 300 espíritos, né? Que dormiam em sonos profundos, né? Ele, numa dessas visitas, a moça, os guias iam, a espiritualidade iam, davam passes, que tinham uns que tinham sonos mais agitados do que o outro, né? Questão de estado de consciência, né? Que a gente fala, né? Que a gente vive. O umbral é uma questão de espírito, você pode ver, né? No céu, no inferno, vai depender do que você fez, né? Da sua consciência. Então, tem espíritos que continuam assim, não aceitam que morreu e voltam a dormir. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta para falar? Alguma dúvida? Nenhuma. Então, vamos lá. Agora, vamos falar para você o seguinte. Olha bem para essa ceninha aqui que está evoluindo aí em alta velocidade. Isso aí, gente, é o seguinte. Quem já ouviu falar do balanço? Né? O que acontece na hora da morte, né? Será que você tem visão? É verdade que tudo passa rapidamente na sua, né? na sua mente, né? Na frente dos seus olhos, assim, num piscar de velocidade assim, tudo que você fez na sua vida, de bom, de ruim, vai mostrando aqueles flashes para você. Será que isso é verdade? Né? Então é o seguinte, tá? Fala que é o seguinte, o moribundo revive em curto espaço de tempos de segundos as emoções de toda a existência na sua mente, seja, né, projetando imagens de um filme em alta velocidade, levando consigo as suas boas ou más ações. Tá? Isso daí que acontece é um mecanismo psicológico automático, que é disparado na consciência da mente, sem que a morte seja consumada. Por exemplo, as pessoas não precisam o laço fluídico ter sido cortado, não. Tá? Tem pessoas que têm esses flashes de memória, como eu falei para você, né? Aquelas pessoas que falam, né? Como é que fala, meu Deus? Agora, pós-morte lá, aquelas experiências, né? De vida pós-morte, né? Aqueles segundos que o coração para de bater e as pessoas vão com as espirituais, ou então conseguem visualizar todo esse filminho, a velocidade da sua vida. Não precisa estar o laço fluido que está cortado, não. O coração pode parar de bater, a pessoa pode estar lá ligado, espiritualmente ainda não houve o desencarne, tanto que a pessoa consegue voltar de novo, né,
ao seu corpo, né? É reanimado e volta. Então, pode ser que você consiga ver esse filminho em alta velocidade, esse balanço, né? Na morte física. Não precisa ser completado o desencarne espiritual. Pode acontecer nesse caso, tá bom? Que vai relatar o quê? Todos os atos que você fez, tá bom? Independente do seu laço ter ou não quebrado, tá bom? Agora é o seguinte, quem já ouviu falar, tá? Na melhora da morte? Ou o termo melhora da morte. Quem sabe o que é isso? Ninguém sabe? Eu acho que eu sei, eu acho. Tipo, eu não sei, eu esqueci. Nossa, na hora que eu ia falar, eu esqueci. Como? Pensa direitinho, Gabriel, você sabe. Isso aí, eu esqueci. Não precisa ter vergonha, meu amor. A gente Não, tá mas eu aqui para aprender. esqueci mesmo. Nossa. Esse tem importância, então vamos lá. Tá? É o seguinte, gente, sabe aquelas pessoas, né, que os familiares ficam lá do lado dos doentes, né? Isso pode ser uma questão consciente ou, a maioria das vezes, inconsciente, e ficam prendendo as pessoas no corpo físico. Por exemplo, fica lá, uma pessoa está doente, eu fico lá, você não pode morrer, pelo amor de Deus, não me deixe, né? Eu não consigo viver sem você, se você morrer, eu vou morrer junto. Não me deixe, pelo amor de Deus. Você já pensou, você está saindo, né? E uma pessoa fala isso para você, você vai conseguir sair? Você não vai conseguir nem bater a porta, né? Se você, quantas vezes você está querendo sair, uma pessoa chora, te chama, né? Você não volta? Agora você imagina, tá? Aquela pessoa que está lá, deitado na cama, né? Chegando já próximo do seu compromisso espiritual, de desencarnar, já está cumprindo já com a sua missão, né? Já está toda a espiritualidade, os técnicos, os familiares lá, tentando fazer aquele desenlace, que aquele desencarne seja a melhor forma possível, e a família lá, prendendo, não morra, segurando. Como é que você acha que a pessoa vai sentir? Tá? Então, esse sentimento, tá, dos familiares gera o quê? Fios fluídicos que prendem o espírito na vida física. Tá? Esses fios, tá? Isso não vai evitar a morte. O familiar prendendo, segurando lá, não vai evitar a morte, só vai retardar, ou por dias, horas ou semanas, causando ao doente maior carga de sofrimento, né? Ele fica lá, né? Não consegue desencarnar, a espiritualidade não consegue, né? Através daqueles passos magnéticos, desligar do corpo, porque ele está preso. Os familiares estão lá prendendo ele. Vocês vão ver esse exemplo depois, no final, eu vou passar um filmezinho para vocês, que é o caso do Dimas. A esposa dele faz isso com ele, fica prendendo ele lá mentalmente, ele não consegue desencarnar. E a espiritualidade não consegue concluir, né, através dos passos magnéticos, fazer com que os laços fluidos sejam cortados, tá? Então, gente, o que a espiritualidade vai fazer nesse caso? Quem tem ideia? Alguém tem ideia? Como é que a espiritualidade vai fazer nesse caso? Está lá o doente, o familiar no pé chorando, pedindo para não morrer. O que a espiritualidade vai fazer? Quem tem ideia? Ninguém? Felipe? Sei não. Lara? Lívia? Não, não sei. Gabriel? Também não sei. Não sabe? Vamos lá, gente. Olha como a espiritualidade é. Olha só. Não tem jeito, né? Os técnicos, tá, que vão lá proporcionar esse desencarne, ele vai, através de recursos magnéticos, promover a melhora repentina dessa pessoa. Tá? Por isso que fala melhora da morte. Né? Isso é um termo nosso, né, que a gente colocou, melhora da morte. Eles vão lá, dão um passezinho lá rapidinho, coloca lá uma cargazinha naquela bateria lá que já está indo embora, para o doente lá levantar, abrir o olho, reanimar, falar uma palavrinha. Nossa, estou me sentindo melhor. Nossa, ele acordou. Graças a Deus, meu Deus, ele acordou. Né? Começa a falar. Né? Aí o que a família faz?
ficam tudo felizes. O médico fala, olha, né, ele melhorou, né? Se Deus quiser, ele vai sair dessa, vão descansar, vão para casa, né? Aí faz com que esses familiares que estão lá todos felizes, né? Porque o doente melhorou, vai para casa, eles praticamente param de vibrar, de prender esse doente. O que a espiritualidade faz? Aproveita para fazer o desenlace, tá? Aproveita para fazer isso. Geralmente, isso acontece de madrugada, tá? Quando as pessoas estão dormindo, que não ficam mentalmente prendendo os doentes na UTI, nas camas, né, de hospitais, tá? Então, as pessoas vão para casa todos felizes, porque o doente deu uma melhoradinha, falou, né, que foi aquela cargazinha que os técnicos espirituais deram. Eles se preocupam, tiram um pensamento, param de colocar aquela teia que prende, e a espiritualidade vai lá, corre, aproveita aquele momento, né? E procede todo o desencarne. Alguém tem alguma pergunta para falar? Nada? Posso prosseguir? Então, vamos... Gabriel, você pode ler esse para mim agora? Claro. Mecanismo da desencarnação. Muitas vezes a alma, ao desprender-se, é recebida no plano invisível pelos seus familiares e amigos pelo que precederam na passagem para o outro lado da vida. Obrigada, Gabriel. É o seguinte, gente, aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta 160, tá? Ele falou o seguinte, os espíritos se encontram imediatamente com os que conheceram na Terra e que morreram antes dele. Na hora que eu estiver desencarnando lá, eu posso, da mesma hora, já imediatamente que eu estiver nesse processo, eu já posso encontrar com as pessoas que eu conheci aqui na Terra e já foram, ou familiares meus desencarnados? Sim, claro que sim. Esses são os familiares, os amigos que vão ajudar, tá, todo esse processo de desligamento, tá, do nosso corpo da matéria. Isso aí também, vocês vão ver depois no final, quando eu for passar o filme do Dimas, vocês vão ver a mãe do Dimas, né? Assim que o Dimas desencarna, o Dimas vai ver logo a mãe dele, para ajudar nesse processo de desencarne. Alguém tem alguma pergunta, gente? Então, vamos lá. Recapitulando, tá? O mecanismo do processo do desencarne, na forma natural da morte, né? A pessoa acamada e doente, tá? Esse daqui que eu vou falar para vocês. Então, os técnicos espirituais vão realizar tudo isso através dos passes magnéticos. Primeiro, rompimento dos ligamentos perispírito da altura do ventre, tá? Que seria o centro vegetativo, tá? Que é a sede de todas as manifestações fisiológicas. Então, através dos passos, eles vão fazendo esse desligamento, tá? Depois, atuação no centro emocional. Aí vai lá também no cérebro, né? Vai situando no tórax e vai fazendo todo aquele passe para ir desligando, tá? Que é justamente onde está os sentimentos, os desejos, a região da altura do coração, tá? E por último, tá? Ele vai desligar justamente a parte do cérebro, que é o tal do fio fluídico, tá? Que vai estar situado aqui no cérebro. Então, quando ele vai lá, faz o passe, vai desligando, tá? O fio fluídico que eu acabei de falar, que é situado no sistema nervoso central. E aqui o último que eu acabei de falar com vocês, que é a visão panorâmica, que é a questão do balanço, a retrospectiva, tá? De tudo que você conseguiu viver na sua vida. Vai se passar, com certeza, na sua mente, vai vir para você, em forma de um filme em alta resolução, de alta velocidade, todos os atos que você fez durante a sua existência, né? Na sua vida na Terra. Tanto de coisas boas como de coisas más. Isso vai depender de você. Tá bom, gente? Então, é o seguinte... Alguém tem alguma dúvida para falar, para perguntar, que eu possa esclarecer com vocês? Posso prosseguir? Então, vamos lá. Aqui é o seguinte,
Eu vou explicar para vocês. O desencarne de Dimas, tá? Esse desencarne, tá? Ele está num livro de André Luiz, tá? Chamado Obreiros da Vida Eterna. Esse livro, ele conta, acho que o André Luiz, acabou o nosso lar, o André Luiz, como eu falei para vocês, ele vai sempre fazendo, tá? Cada livro dele é como se fosse uma experiência nova de trabalho. O André Luiz, ele trabalhou no nosso lar, ele trabalhou nas colônias, lembra? Lá na parte de recuperação dos doentes, quando chegava, né? Lá naquelas câmeras de recuperação. Em outro livro, ele vai trabalhar assistindo as pessoas que desencarnaram, como é o processo de desencarnação. E nesse livro, Obreiros da Vida Eterna, ele vai acompanhar como é o processo de desencarne de 6 pessoas. São 6 pessoas comuns. Um era trabalhador, outro era um padre, outro era uma pessoa que não queria nada com a vida, outra era uma pessoa, inclusive uma senhora, né, depois eu vou lembrar o nome, que era médium, sempre dedicou a vida à mediunidade, tá? Quer dizer, cada qual com seu merecimento, para vocês verem como vai funcionar o desenlace, quer dizer, o desencarne de cada um deles, tá? Então, o Dimas, no caso, ele seria um espírita, ele era caridoso, ajudava bastante pessoas, tá? Só que tinha um problema, tá? Ele não levou seus conhecimentos espirituais, a doutrina espírita, para sua família, tá? Então, só ele que era o praticante, só ele que estudava, só ele que se dedicava. Ele não passou isso para a família, não levou esses conhecimentos para a família, tá bom? Então, aqui eu vou passar para vocês esse filme, que praticamente vai ser o resumo de tudo que a gente viu agora na aula, tá bom? Vamos lá. Compreendia, mais uma vez, que há tempo de morrer como há tempo de nascer. Dimas alcançara o período de renovação e por isso seria subtraído à forma grosseira, de modo a transformar-se para o novo aprendizado. Não fora determinado o dia exato. Atingira-se o tempo próprio. Recordando, contudo, meu caso particular, e sequioso de elucidações construtivas, ousei interrogar nosso orientador antes de regressarmos ao círculo carnal pela manhã. Padre Jerônimo, terá sido Dimas como fui suicida inconsciente? Não, André. Nosso irmão não foi um suicida. Então não será necessário habitar regiões de sofrimento como eu mesmo precisei. Tem razão. Dimas desde a infância foi acostumado à luta sem mimos, desenvolvendo o próprio corpo, se envolvendo com trabalhos abnegados e incessantes. Constituiu família, pingando suor no trabalho diário. Mesmo assim, ainda encontrou tempo para se dedicar aos que gemem e sofrem, que estão num plano abaixo dele. Com recurso da mediunidade, se envolveu com o bem coletivo. Perdeu integralmente o conforto da vida social. Como observamos, há existências que perdem pela extensão, ganhando, porém, pela intensidade. Mas já é hora de ir, André. Nossos irmãos nos esperam. Dimas permanecia sob agitações psíquicas muito fortes. Conhecia o fim próximo do aparelho carnal. Temia o futuro dos seus. Conservava-se em total descontrole dos nervos. Meus irmãos, que bom que vocês chegaram. O desligamento será hoje? Sim, a resistência orgânica terminou. Já estamos autorizados a aliviá-lo. Está na hora. Dimas, não obstante dedicado à causa do bem e compelido a grande esforço de cooperação na obra coletiva, descuidou-se de incentivar a prática metódica da oração em família no santuário doméstico. A esposa do médium, ao pé dele, mantinha-se firme ao seu lado, olhos vermelhos de chorar, emitindo forças de retenção amorosa que prendiam o moribundo em vasto emaranhado de fios cinzentos,
dando-nos a impressão de peixe encarcerado em rede caprichosa, teria de ser o primeiro empecilho a ser removido. Enquanto, através da imposição magnética, eu me esforçava para modificar-lhe as vibrações mentais, Hipólito e Luciana teceram uma rede fluídica de defesa em torno do leito para que as vibrações mentais inferiores fossem absorvidas. E Jerônimo trabalhava a fim de tranquilizar a esposa para dar continuidade à tarefa. Querida, vá descansar. Gostaria de vê-la bem mais forte. Sinto-me bem melhor. Sinto que o dia será de calma e reconforto. Pode ir. Tem certeza, querido? Estou bem. Pode ir. Meus irmãos, peço-lhes que cuidem do sono da esposa para que suas emissões mentais não nos alterem o esforço. Através da mentalização, Jerônimo forneceu a oportunidade da oração final ao nosso amigo. Meu Senhor Jesus Cristo, creio que atingi o fim de meu corpo, do corpo que me deste por algum tempo, como dádiva preciosa e bendita. Não te posso implorar a bênção da morte pacífica, porque nada fiz de bom ou de útil por merecê-la. Maria Santíssima, se é possível, amada Santa, socorre-me com o teu compassivo e desvelado amor. Sou agora também o menino frágil, com fome do afeto maternal, nesta hora suprema. Oh, se eu pudesse contar também com o socorro da abençoada mãezinha que a morte arrebatara há tantos anos. Meu filho. Dimas, experimentando indefinível bem-estar no regaço materno, parecia esquecer agora todas as mágoas, sentindo-se amparado, quase feliz. Ordenou Jerônimo que me conservasse vigilante, de mãos coladas à fronte do enfermo, passando logo após ao serviço complexo e silencioso de magnetização. Havíamos iniciado o desligamento. Jerônimo iniciou utilizando passes longitudinais, a fim de promover o desligamento das vísceras. A seguir, isolou todo o sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras no cérebro. Começou a operar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam forças físicas. Com espanto, notei que certa porção de substância leitosa extravasava do umbigo, pairando em torno. Com passes concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sobre determinado ponto do coração. Nova cota de substância desprendia-se do corpo, do epigastro à garganta, mas reparei que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma, opondo-se à libertação das forças motrizes, em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente.
alcançáramos o coma em boas condições. Era a última etapa. Concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal, Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias, e brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica à do nosso amigo em desencarnação, constituindo-se após ela todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. Dimas desencarnado estava ligado ao corpo através apenas de leve cordão prateado, semelhante a um elástico entre o cérebro de matéria densa, abandonado, e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto. E agora, padre? O desencarne está completo? Aos olhos da carne, sim, mas para nós o trabalho continua. O cordão fluídico deverá permanecer por mais um dia, considerando as necessidades do morto, que ainda não está preparado para o desencarne mais rápido. Pedimos à irmã que tenha a bondade de velar por ele até o momento propício. Devido aos méritos adquiridos, foi permitido que Dimas tivesse defesas pessoais. Mas a residência conservava-se à mercê da visitação de qualquer classe. As câmaras mortuárias não devem ser pontos de referência à vida social, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. O sentimentalismo exacerbado da família inconformada é sempre prejudicial ao processo de desligamento. No dia seguinte, retornamos ao recinto doméstico onde cortaríamos o fio derradeiro que o ligava aos despojos. Estávamos a postos 2 horas antes de organizar-se o cortejo fúnebre. Reparei que o médium liberto tinha agora o corpo perispiritual mais aperfeiçoado, mais concreto. Jerônimo examinou-o, auscultou-o como clínico experimentado. Em seguida, cortou o liame final. Dimas livre, Dimas espírito, despertava. Mãe? Pessoal, todo mundo conseguiu assistir o vídeo? Sim. Perfeito. O que é que vocês, durante o vídeo que eu passei, o filmezinho, vocês conseguiram identificar todo o processo desencarnatório que eu expliquei para vocês, do desenlace, dos técnicos espirituais, né? Daquela questão da teia mental de prender o doente lá, os familiares, como isso impacta, né, a questão da desencarnação, de todo o processo, né, que os técnicos estão tentando lá liberar o espírito, né? Vocês notaram tudo isso? Quem notou alguma coisa a mais que eu falei na aula? Todo mundo prestou atenção? Todo mundo capturou lá a mensagem lá? Dormiu, saiu correndo. Você viu que os familiares, você viu que a mãe dele veio receber, ficou com ele durante a noite, né? O coração parou de bater, mas só no outro dia que a espiritualidade voltou para poder fazer o desligamento realmente do desencarne, que é o corte realmente do laço fluídico. E durante esse período, um dia para o outro, 24 horas, a mãe dele ficou lá com ele, tomando conta, né, do perispírito dele, daquele local, justamente daquilo que eu falei, para que ele fosse protegido, para que não tivesse interferências espirituais, para nenhum, né, entidadezinha, espírito inferior adentrasse, mas isso não
evitou com que os familiares entrassem, falassem besteira e, né, interferissem naquele momento que a gente fala, que é o momento que a pessoa mais precisa, né, de paz, de prece, né, de boas vibrações, de bons pensamentos, e não ficar, né, cada qual chega, fala uma coisa, e isso tumultua, né? Ainda bem que ele estava lá com a mãe dele do lado, né, protegendo, tomando conta, desencarnada, que você viu que a mãe dele veio recebê-lo, para ajudar no processo do desencarne. Então, gente, é isso, tá bom? Nossa aula hoje vai se encerrar. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei de uma forma assim mais breve, uma coisa assim talvez um pouco mais leve, de tentar mostrar para vocês como é o processo de desencarne, como, né, como eu falei, nós não vamos estar sozinhos. Desde o nosso momento, inclusive naquela questão das mortes acidentais, né, que eu acabei de falar para vocês, não esquecendo que tudo está na nossa programação. Tá? Nós escolhemos, né, essa forma de desencarne. Tá? Então, para um espírito superior, ter uma morte acidental ou não, para ele é como se estivesse trocando de roupa. Tá? Não vai interferir, porque ele sabe que ele vai ter toda a assistência espiritual necessária. Tá? Então, está tudo na nossa programação. Nós fizemos parte, é um resgate. Nós pedimos para passar por isso. Tanto na morte, todo mundo sabe que um dia nós vamos desencarnar, ou acidentalmente, ou naturalmente, mas que nós já estejamos, né, preparados e saber como funciona esse mecanismo, principalmente repassar para as pessoas, né, que estão passando, né, por momentos difíceis, né, gente doente, já ter uma noção, não fazer como o Dimas, ele tinha todo o conhecimento, mas esqueceu de passar para os familiares, para as pessoas próximas, para até ajudá-lo depois no próprio desencarne, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Todo mundo entendeu? Sim. Então, pronto. Então, Silvana, com você aqui. Aí a gente vê o quão é importante a gente estudar o espiritismo, entender, para que nessa hora a gente esteja tranquilo, né? E dê tranquilidade aos outros também. E muitas vezes no desencarne a pessoa ainda, o perispírito ainda tem aquelas sensações, né, de dor e tal, mas tudo vai, né, como a Mona Lisa falou, na evolução de cada um e na ajuda. Não é tudo regra, né? Tem as exceções, né? Eu espero que quando eu desencarnar minha avó me receba, né? Porque eu não tive tanta ligação com a minha mãe também, não sei se sim, se não. Mas é muito importante a gente saber que existe vida, porque os que desencarnam e não aceitam Deus ou não acreditam na vida eterna, eles vão ter um pouco mais de sofrimento. E se vocês quiserem perguntar alguma coisa e não quiseram falar hoje, ponham lá no grupo, tá? Peçam mais coisas que a gente vai estar preparando, tá bom? E uma coisa bem interessante, Silvana, que eu lembrei agora, né, que é o ditado quem fala, né? O Chico falava, quem sabe viver, sabe morrer. Sabe morrer. Porque quem sabe viver, ter uma vida boa, uma pessoa, né, honesta, ajuda as pessoas, vai saber morrer, porque vai ter toda a preparação, toda a assistência, todos os amigos espirituais, todo mundo lá dando o maior apoio. Não é verdade? Então, pronto, gente, espero que vocês tenham gostado. E quem é que vai fazer a nossa prece final hoje? Depois da aula do Pai Nosso da semana passada, não sei se vocês pensaram melhor na prece. Quem gostaria de fazer? Vocês estão bem? Tá todo mundo encarnado aí? Eu posso fazer. Pronto, vamos lá, Ana Sofia, obrigada. A Ana Sofia faz a oração e a Silvana encerra, né, Silvana? Isso. Vamos lá. Então, vamos nos preparando para o encerramento da nossa aula de hoje e vamos acompanhando a prece da Ana Sofia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém.
Que assim seja. Semana que vem, aula normal, tá bom? Tem um feriadão, mas estaremos aqui juntos novamente. Bom final de semana, bom domingo. Fiquem com Deus. Um beijo, gente. Tchau, obrigada. Tchau, nada. Tchau. Beijo, Tchau. tchau, tchau. Obrigada. Obrigada pela aula. Tchau. Obrigada a vocês. Tchau. Boa tarde.